Nossa, a primeira coisa era o carro e a casa, o apartamento, né? E aquilo me corroía durante a noite. Às vezes eu acordava durante a noite com, eu vou perder o meu carro. Não vai sobrar dinheiro. Não tem dinheiro mais. E o que aconteceu? Não tinha mais da onde tirar dinheiro. Porque não dava mais para fazer empréstimo, não dava mais para aumentar o limite de cheque especial. De onde que eu vou tirar o dinheiro? Em nenhum momento eu pensei assim, que seria possível reduzir e que seria possível ir pagando as dívidas sem precisar pedir mais de crédito. Porque é aquela coisa, eu vou precisar ganhar na loteria para eu conseguir sair das dívidas. E não é assim. Eu sonhei que eu ia no mercado e saía do mercado com o carrinho cheio. E aí você pensa, é só besteira. Não, é arroz, feijão, óleo, café, pão, manteiga, que é o básico. E realizar esse sonho, meu Deus, aí ainda sobrou, ainda consegui comprar um chocolate, consegui comprar outras coisas também. O limite estava devendo 29.308,83. O que ia acontecer? Eu ia vender o carro, não ia pagar todo o limite. E para mim aquilo estava assim. Aí foi a proposta, valor-alvo, fiz um cálculo de valor-alvo, consegui a negociação, caiu a dívida de 29.308,83, foi para 18.790,20, com parcelas de 313,48 vezes, coube no reset. E assim eu falei, gente, eu não precisei vender carro, coube no meu reset, eu tô conseguindo ter lazer, tô conseguindo encher o carrinho para fazer mercado, não tô precisando cortar, então foi uma superação e um ressignificado muito grande. O meu nome é Ângela, eu falo aqui de Barueri, São Paulo. Eu sou analista de sistemas e hoje eu trabalho numa consultoria. Eu sou PJ, mas as minhas dívidas foram adquiridas quando eu ainda era CLT. Eu quero que você conta à vontade, tá? E a primeira coisa que eu quero que você conta pra gente é o seguinte: o que estava acontecendo que você me achou? Como é que você me achou? O que estava pegando fogo na tua vida? Vamos lá. Eu sou da T18, da turma 18. Eu tava, o gatilho para falar assim, epa, tem alguma coisa errada, foi quando eu fui para saí com meu sobrinho. Eu tenho 2 sobrinhos que são meus tesouros. Então ele pediu cachorro quente. E eu fui comprar cachorro quente e não tive que contar dinheiro e faltou. Aquilo me deixou muito chateada de não conseguir fazer isso pelo meu sobrinho. Foi aonde eu encontrei você, pela internet. Te encontrei pela internet e fui vendo que a sua linguagem fazia parte da minha realidade. Com uma pessoa comum. Eu sabia que estava endividada, mas eu não sabia ainda qual que era a quantia, como que eu poderia sair. Eu já tinha visto outros vídeos, e eu percebia que nenhum assim estava atendendo, não estava falando de uma pessoa que atendesse a minha necessidade. Por exemplo, de qual a dívida que tem, vamos atacar a dívida, qual a dívida atacar primeiro, qual que é o valor real da dívida, qual que é a quantia, fazer todo esse levantamento. E por você sempre compartilhar com a gente que você já esteve, então você demonstra uma empatia muito grande. Então essa empatia aí voltou dar a luz no fim do túnel, que eu achava que minha situação era impossível. Tanto é que aí eu vi, foi bem na semana do Mais Dinheiro e Zero Dívida, e nessa semana eu participei de todas as aulas e já montava a planilha, eu não perdi nenhuma aula. Inclusive até mandei idade, socorro, porque eu achava que minha situação não ia ter como resolver. Aí quando você explicou que eu poderia, sim, que a minha situação dava para resolver, eu falei, então, nessa época eu estava numa ansiedade,
eu estava bastante ansiosa, não estava dormindo, porque me preocupava demais essa questão das dívidas, e de ter que contar na moeda, era aquela questão, o dinheiro não sobrava. Falei, puxa, um cachorro quente, e isso me chateava bastante, dava uma angústia muito grande, e aí eu falava sempre, trabalho, 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 e cadê o salário? Cadê o dinheiro? Aonde que está indo? É doido, porque é unânime, Ângela. Eu entrevistei várias pessoas ao longo desses últimos dias. Ninguém veio para mim e falou assim: ah, eu assustei porque eu estava no negativo. Eu assustei. Não, é sempre um evento desse tamanho, ou seja, eu tive que trocar uma carne por um ovo. Eu não tinha dinheiro para contribuir numa cota. Eu até gravei as situações, eu vou de trás para frente. Eu entrevistei a Mari ontem. Ela falou que teve que. Ela começou a comprar tudo trocado no mercado. Então, ela não comprava fruta, ela comprava suco Tang para oferecer para o filho dela. Tudo regradinho. Não comprava mais tanta fruta e verdura. Então, aí foi. Aí, se eu pegar de trás para frente e for voltando, é todo mundo assim. Entrevistei a Ju. A Ju falou assim: Dagi, eu pagava, eu não tinha R$ 20 para dar numa cota na escola. Isso foi segunda-feira. Semana passada, a outra aluna me falou: ah, eu não tinha dinheiro para comprar um uniforme de R$ 20. Era sempre uma coisa muito pequena que parece que você fala: meu Deus, eu, uma analista de sistema, não tenho dinheiro para um cachorro quente. Ainda mais porque quando é filho, eu sempre falo, não é que é filho ou sobrinho, parece que quando é filho tem um peso. Eu tenho sobrinha e eu sei isso aí também, porque o sobrinho, ele vem para você já para aquele momento de diversão, né? O É, pai e a mãe não tá ali para regrar tal, e aí você fala, putz, que merda, né? Que fundo. E é muito doido, porque todo mundo me fala isso. E assim, Ângela, para a gente aterrizar um pouquinho do que você estava vivendo, quando você fala que não tinha nem dinheiro para cachorro quente, o que acontecia de fato com o seu salário, seu dinheiro que você recebia? Que você falou que estava CLT ainda quando isso aconteceu, né? sim, O que acontecia? O que estava acontecendo assim? Vida real, seu dinheiro caía na conta, o que acontecia? o banco pegava. Caía na conta, já ia direto para o limite. E o que sobrava eu pagava, que até antes de aplicar as técnicas, eu ia pagando sem tentar negociar. E aí eu já pagava com juros. Então, não sobrava. Só que parecia que quanto mais pagava, maior a dívida ficava. E essa dívida era, tipo, por exemplo, você já falou do limite, então caía ali o limite e já, putz, cobria, porque você já estava devendo do mês passado e já cobrava o juro. Aí tinha o quê? Parcelamento de cartão, empréstimo, como era? Era assim, todas em débito em conta, eram 3 empréstimos, CDC veículo, o imóvel, o crédito imobiliário, cartão de crédito e tudo em débito automático. Então, O e o que dinheiro, mais o dinheiro entrava lá e sumia tudo. sumia tudo? E limite eram dois. Conta Tinha limite mais. das instituições bancárias, tanto do Bradesco como do Itaú. E nessa dívida eu consegui estourar os dois limites. Então ainda você fazia aquele samba de pegar de um para cobrir o outro e ficar rodando o limite ali durante o mês. Desse jeito. E aí Caraca. chega a data, caiu os débitos dos empréstimos, estava tudo em débito, minha vida. Só Entendi. que, além das contas de consumo, também estava em débito automático. E aí virou uma bagunça. Tinha mês que conseguia debitar, tinha mês que não conseguia. E aí, quando eu ia ver, não tinha debitado, aí da onde que eu vou pegar o dinheiro? Do outro limite. Estava uma bagunça. Assim, não dava para entender o que era realmente conta e o que era juros de banco. E uma das coisas que me chamou bastante atenção, e eu sempre tento explicar para a turma, que assim, quando os meus alunos entram no método Mais Dinheiro Zero Dívida, eles sempre me contam o que está acontecendo com eles. E é muito legal, porque aí eu consigo saber, assim, o que está acontecendo e principalmente olhar o depois, né? Ângela, eu quero te entender o que passava na tua cabeça antes de entrar no método. Porque você me escreveu assim, Dágio, o que está tirando meu sono hoje, que você falou que estava com dificuldade de dormir, é que eu tô no negativo
e eu tô com medo de perder meu carro e minha casa. E eu queria que você me explicasse o que que passava na tua cabeça. Nossa, a primeira coisa era o carro e a casa, o apartamento, né? E aquilo me corroía durante a noite. Às vezes eu acordava durante a noite eu vou perder o meu carro. Não vai sobrar dinheiro. Não tem dinheiro mais. E o que que aconteceu? Não tinha mais da onde tirar dinheiro. Porque não dava mais para fazer empréstimo, não dava mais para aumentar o limite de cheque especial. Da onde que eu vou tirar o dinheiro? Eu tenho apartamento para pagar, eu tenho carro para que eu preciso do carro. Então foi Então você tinha parcela, você tinha medo de não conseguir pagar a parcela e perder o bem. exato, Olha que exatamente. doido. É porque isso eu entendo, né? Eu tenho financiamento, eu sei que se eu não pagar, eu vou perder. Mas uma das coisas que é muito engraçada é que durante a semana agora, uma pessoa me escreveu: se eu aplicar essas técnicas de negociação que você ensina, eu vou perder minha casa? Aí eu falei assim, cara, o que será que essa pessoa já ouviu por aí, né? De dívida. Então eu entendi, você tinha medo mesmo ali da coisa desengrigolar e você não conseguir controlar. Só que aí deixa. Agora inclusive, eu nem planejei te perguntar isso, né? Eu estava aqui pensando. No meio desse bolo, você falou que tinha meio que escutado outros educadores financeiros, outras coisas de finanças que a gente sabe que tem. O que que você ouvia e que você falava, cara, isso aqui não dá para mim? Que isso aconteceu comigo, tá? Quando eu estava endividada, aconteceu comigo. Eu ficava fula da vida ouvindo coisa de educação financeira que nem tinha tanto. O que que você falava assim, putz, isso aqui não dá para fazer, eu já tentei fazer. O que que você estava meio que tentando fazer nessa época, antes de me conhecer? Diminuindo a compra do mercado, não estava tendo lazer. Aí o que que eu escutava? Se você cortar o cafezinho depois do almoço, você vai economizar no ano tanto. Se você misturar o detergente na água e usar o detergente misturado para lavar a louça, você vai economizar no detergente. Se você investir em tal aplicação, vai render tanto. Só que eu falava assim, meu, mas eu vou economizar o quê? 2 e pouco no detergente, mas a minha dívida não é de R$ 2, é muito maior. Então, eu vou cortar o cafezinho, mas vai me dar dor de cabeça. Então, como que eu vou conseguir esperar um ano para conseguir quitar uma dívida? Eu falava assim, não é para mim esse método de investir. Eu falei, se não está sobrando dinheiro nem para pagar as dívidas, como que eu vou investir? E eu também não Sim. sei. E assim, todas as formas, cortar lazer, diminuir mercado, comer só, tipo, mais barato, comer só ovo. E eu sempre fui fazendo tudo andando. Que aí eu falo, não tem mais aonde cortar. Eu já criei uma rotina para andar a pé, mesmo dependendo de carro, tudo que eu podia fazer andando. O mercado já não tinha mais o que cortar. Eu já não comprava assim, comia arroz, feijão, ovo, uma salada. Então eu já não tinha mais onde cortar. E só que, mesmo fazendo esses cortes, a dívida aumentava e eu não sabia como fechar, que realmente é uma torneira aberta, que só aumentando a dívida. Ai, que doido te ouvir, Ângela. Eu falei pra você, né? Eu falo que eu tava falando hoje com os alunos, quanto que a semana Mais Dinheiro Zero Dívida é intensa, porque não é físico, é ouvir tudo que eu ouço da galera que tá aqui acompanhando a gente, e ouvir a história de vocês, sabe? Porque eu pego vocês para resolver. Eu falo sempre, né? Vocês estão sofrendo, eu já sei. Então, uma coisa que é muito engraçada, eu estava pensando nisso hoje, é que dentro do Mais Dinheiro Zero Dívida, a gente tem uma cultura de foco na solução. Então, não tem um espaço assim que vocês ficam lá chorando as pitangas. Por quê? Não, porque vocês estão lá para resolver, vocês nem querem isso, vocês querem resolver. E aí, o momento que eu acabo sabendo tudo que vocês passaram, né? Sabendo já que eu também passei, fiz tudo que você fez, tudo isso que você fez, eu fiz também, é você ver assim, meu Deus, que, né? Será que as pessoas têm noção de que isso não é normal? Porque quando eu escuto, Ângela, todo mundo, eu percebo assim que você estava de um jeito que você se adaptou àquela situação do banco pegar tudo. Foi isso que aconteceu, né? Foi exatamente isso. E quando eu te vi na semana, quando você falava assim, pessoal, aqui não é cortar, prioriza a escola não é cortar. Eu não vou falar para vocês o que vocês vão cortar ou não vão. Eu vou ensinar a técnica para vocês lidarem
e resolver a dívida. Aqui, eu não ensino a dar calote, eu ensino a resolver, eu ensino a pagar a dívida. Então, quando eu fui escutando isso, quando você falou, eu já me endividei também, aquilo foi dando conforto, que, igual assim, nossa, ela sabe como resolver, ela já passou já tem o caminho das pedras. Entendi. E por que eu tô te falando isso, né? É muito doido. Eu sempre falo que é sempre muito. Aí você fala, nossa, Dade, mas você já não viu isso 1000 vezes? Eu acho que eu posso ver 1000 histórias que eu ainda acho incrível, assim, ver o quanto. E isso me dá muita força, inclusive, para continuar fazendo o que eu faço. O quanto as pessoas vivem numa situação, assim, de cegueira e se adaptam, né? Hoje ainda aconteceu. Inclusive, eu estava no plantão agora, estava com plantão de alunos antes de entrar aqui, né? Até atrasou um pouquinho porque eu estava com eles. E juro para você, eu fiz, se eu não me engano, 10 atendimentos. De 10, 7 atendimentos era coisa de orçamento. Era orçamento. Ah, vamos encaixar aqui, porque seu reset tem que sobrar. E aí, inclusive, 3 deles, o dinheiro já estava assim, super sobrando, e a pessoa falou assim: nossa, peraí, agora? Porque tá sobrando, tô até achando estranho. E é muito doido, quanto que quando a pessoa começa a enxergar que tá errado o salário dela não sobrar, e que dá para parcelar a dívida, é um processo mesmo, é um caminho que vai na cabeça da pessoa. É muito doido isso. Então, é muito legal te ouvir com relação a isso. Agora, eu tenho uma outra pergunta para você. Quando você entra no método Mais Dinheiro Zero Dívida, você me conta que você chegou a pegar dinheiro emprestado com a família. E aí eu queria saber disso, como é que foi esse momento que você falou, cara, ferrou, vou ter que arrumar dinheiro de algum lugar, crédito eu não tenho mais? Uhum. Dade, eu vou responder essa pergunta, mas eu só vou complementar uma outra coisa que a gente se acostuma. Fica à vontade. Empréstimo para pagar empréstimo. Acabou o dinheiro, empréstimo. Acabou o dinheiro, empréstimo. Isso é um ciclo sem fim e eu não tinha consciência de quanto tempo eu estava dentro desse ciclo. E eu levei um susto, que eu entrei nesse ciclo há 10 anos, há mais de 10 anos. E aí eu falei, gente, a minha dívida, se for voltar no tempo, não era tudo isso. Então, esse ciclo de empréstimo para pagar empréstimo também acomoda. Agora, respondendo essa pergunta, a minha tia, eu comentei para ela, eu falei assim, olha, tem um curso, Mais Dinheiro Zero Dívida, ele vai resolver as questões, é algo que eu vou aprender, eu vou conseguir me ajudar, e eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar outras pessoas também. Daí a minha tia falou assim, me passa aqui qual é o curso que eu vou te emprestar. Eu falei, me empresta, que quando eu conseguir sobrar o dinheiro, eu vou te pagando. Então, daí a minha tia, inicialmente me emprestou, ela fez o pagamento do curso, e aí eu comecei engajada e fui com tudo. Mas eu também já estava devendo outras pessoas também, inclusive, da família. Era isso que eu ia te perguntar. Você chegou, eu queria saber desse antes, assim, como é que foi o momento que você pediu para outras pessoas e quem que foram essas outras pessoas e o que estava acontecendo? Porque normalmente esse é um momento muito ruim. Quando você tem que pedir dinheiro emprestado para os outros, eu falo que é para alguns é o pânico, assim. Para mim foi. Ai, é assim. Ó, o que aconteceu com essas outras pessoas foi de eu comprar pão caseiro. E aí, na hora de pagar, puf, o dinheiro sumiu. Ai, e para mim é muito ruim ter que falar para ela, eu posso pagar depois? Que eu não tenho dinheiro. Então, teve algumas situações com prima, teve uma situação com uma amiga, que aí, uma das coisas que eu tentei aplicar foi como fazer para ganhar dinheiro, que é uma coisa que, inclusive, a gente aprende no curso, que é pelas negociações que a gente vai ter a dívida, e nem sempre é com dinheiro que você vai conseguir resolver o problema. Então, o que eu fiz? Vamos fazer um curso de maquiagem para eu aumentar a renda. Só que eu trabalho hoje, então já trabalho para essa consultoria, então eu já não falei, mas se eu preciso trabalhar para garantir o salário, eu não estava com tempo para fazer essa renda extra. Só que
Só que eu fiz o curso para pagar depois, e por conta de tantas dívidas, eu também não consegui pagar. Então foi bem, agora do curso eu tive que pedir para minha tia. E o que eu acho doido disso é porque, que se eu olhar a retrospectiva, você fez praticamente todos aqueles erros que eu falo, né? De pegar empréstimo para pagar empréstimo, cortar gasto, fazer. Ah, eu vou atrás de renda extra. Por exemplo, eu estava agora no plantão e uma aluna estava assim, primeiro reset dela, ela assustou. Porque o reset é uma técnica, para quem, né, tá aqui e nunca ouviu falar do reset, para quem faz o reset é a sua realidade nua e crua. Quanto é que custa a tua vida sem dívida? O reset tem essa função. Eu falo assim, cara, esquece, finge que eu assim, ó, eu paguei todas as suas dívidas, tá tudo quitado. Quanto que seu salário, quanto você precisa para passar o mês? E as pessoas travam. E aí ela olhou para o dinheiro dela, ela falou assim, putz, Taj, eu preciso de 5.000 e eu ganho 4.500. Foi a pessoa que eu atendi. Aí eu falei assim, você percebe que foi esses R$ 500 todo mês que te trouxe essa dívida? Porque foi no cheque especial, aí você começou a usar 500, aí cobria, aí entrava o 10º, acalmava, mas no mês que vem ia ter o buraco de 500 de novo. E aí ela falando assim, realmente agora... E aí eu falei, não adianta falar para você, uma diretora de escola, para você ir fazer renda extra. Meu, você trabalha o dia inteiro, você é responsável pela escola, você tem uma filha para cuidar. Que hora que você vai fazer renda extra? Dá para fazer? Claro que dá, é incrível, mas se enquanto ela não tivesse feito o reset, ela ia fazer renda extra e ia pagar juro para o banco. Com todo o dinheiro da renda extra, não ia sair da bola de neve, que foi meio que aconteceu com você, né? Você nem conseguiu colocar isso para rodar, né? Não consegui. Certo. E antes. Isso foi antes do curso. Cara, participou da semana, e aí você muito provavelmente deve ter já me visto eu falando aquele monte de coisa que não funcionava. Aí você já deve ter assustado, mas eu quero ouvir você. Cara, quais foram as fichas que caíram para você na semana que você falou, putz, espera aí, então me conta aí, como é que foi a semana na tua vida? A semana foi assim, foi muito esclarecedora, foi assim um alívio. Parece que foi quando a gente vai tendo a consciência do que tá. Nossa, quando tem um exercício que a gente faz, quanto que você pediu emprestado, quanto que você já pagou, quanto que falta pagar? Eu levei um susto, porque eu já tinha algumas dívidas que eu já tinha pago que eu peguei emprestado, e aí no final ia pagar, dobrou, triplicou a dívida. Então, na semana, quando vai tomando essa consciência, coloca no papel quanto que deve, quais são as dívidas, o mapa de dívidas, o que atacar primeiro, o que atacar, organizar elas por categoria. Isso também foi porque eu tinha visto antes que primeiro tem que atacar o que é os juros maior. Só que como que eu vou atacar o que é juros maior? Eu vou perder o carro? Isso era uma das coisas que eu pensava, o juros maior, na época era do cheque especial. Só que para eu conseguir quitar, eu ia deixar de pagar tudo para pagar o cheque especial. Só que eu ia perder o carro e o apartamento. Então, nenhuma das técnicas que eu conhecia antes da semana ia me atender. Eu ia entrar a bola de neve ia aumentar, eu ia correr atrás do rabo. Então, eu senti uma grande empatia de você com a gente. Eu me senti, assim, muito acolhida. E o fato de ver, assim, puxa, eu não tô sozinha. Essa angústia que eu tô sentindo, a insônia que eu tô sentindo, tem alguém que me entende. A vergonha de falar com o familiar, de pedir emprestado, ou falar que não ia conseguir pagar. E a questão de não conseguir ter um momento com meus sobrinhos, que eles querem brincar, eles são crianças ainda. Então, quando eu participei da semana, eu falei, puxa, ela me entende. A Dade me entende. E voltou assim, dar uma esperança. Eu sempre me emociono ouvindo vocês, porque quando a gente tem dívida, e eu vivi isso, você ouvir receita de bolo, e eu imagino que muita gente fica com raiva de mim, sabe, Ângela? Eu acho que tem gente que fica puta comigo, do tipo assim, tá, beleza, e como é que faz? Porque a gente tá já muito fragilizado, né? E por que que eu falo que tem, eu sei que tem gente que fica meio doida assim comigo, porque
Eu falo muito sobre as técnicas de negociação, eu falo que você tem que ter clareza, eu falo que você tem que proteger o salário, mas a pessoa muitas vezes ela tá tão doida assim para ir lá e pagar o banco que ela não consegue entender que sem parcelar isso, não tem como pagar o banco, não tem como pagar um cheque especial. Aí beleza, eu vou trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Isso aí era uma das coisas que eu mais ficava doida assim, né, ouvindo, porque eu falava, cara, mas beleza, eu tô devendo igualzinho você, nossa dívida era parecida, eu tinha um empréstimo. Eu tinha o limite que eu entrava toda vez, o cartão e meu carro. Só que o mais caro era o empréstimo. Mas o empréstimo debitava automático, o meu salário caía e debitava, eu trabalhava no banco, então eu não via. E assim, parece que eu ficava tão cega que eu nem pensava assim, nada, eu não pensava em nada, principalmente por ter trabalhar no banco. Eu tinha muito medo do banco. Eu pensava assim, se meu chefe souber que eu tô com dívida desse jeito, não tô conseguindo pagar e eu não posso correr nenhum, posso fazer, eu vou ser demitida. E no banco, a gente não falava sobre educação financeira, mas a doido que era que eu sentia assim, cara, não tem solução. Para mim, o que pegava muito era que eu achava que não tinha solução. E assim, ouvindo você, você me traz muito que na semana você começou a acreditar que tinha jeito para sua situação, né? Sim, porque antes, o que que eu imaginava? Eu vou pagar a dívida pro resto da vida. Eu tô trabalhando para pagar a dívida. E o pior, eu tô trabalhando para pagar a dívida não termina. A dívida só vai aumentando. É, antes da semana era assim. Uma coisa que o curso fez, o curso me fez voltar a sonhar. Ai, voltar assim a sonhar, pensar numa vida, pensar assim, ter uma vida. O que que eu falava? Assim, eu acredito em Deus, eu sou cristã, e na Bíblia está escrito que a gente está aqui para viver uma vida plena e abundante. Então eu falava assim, oh Deus, vida plena e abundante, não dá para ter uma vida plena e abundante se eu tô com um monte de dívida, cadê Sim. essa? E o curso, eu voltei a sonhar. Então eu falei assim, opa, peraí, eu vou negociar isso. Se eu conseguisse negociar isso, ia sobrar. Então, eu vou conseguir ter um momento de lazer com as crianças, eu vou conseguir correr atrás dos meus sonhos, é, fazer cursos que vai para me capacitar mais profissionalmente. Eu vou conseguir fazer uma viagem bacana, ter umas férias legal. Então, o curso fez isso. E me devolveu o sono, olha, né, tipo, devolver o sono, nossa, é uma gratidão eterna, porque é bem complicado. Sabe o que é? Tá dormindo e de repente aquela cheque especial, o meu medo sempre foi um terror quando virava o mês, que aí eu via quanto que estava sendo cobrado de juros. Nossa, então e estava muito alto os juros. Você se incomoda de falar quanto que você estava pagando de juro por mês? Só de cheque especial era 2.500. Isso De aumenta juro? só juro. Fora o que já estava. Fora Caraca. o que estava. Você tinha uns 20 e poucos mil de limite, então. Tinha, o limite era alto. O Caraca, limite. e olha que doideira, né? Então, assim, e normalmente a pessoa, eu lembro muito, você me lembrou da Beatriz, uma aluna que tinha, era de outra turma, né? Uma turma antes da sua, se eu não me engano. Ela tinha um limite de 14 mil e pouco, era exatamente o que ela ganhava, e ela se acostumou a pagar 1.500 todo mês. E foi um pouco do que você falou para você, não tenho o que fazer. Caraca, que história, hein, Ângela? Eu não sabia de todos esses detalhes mesmo, não. Tô sabendo aqui junto com vocês, gente, porque o pessoal acha que deve achar que eu combino entrevista, né? Esses dias eu falei assim, não combino nada, gente. Eu fico sabendo junto com vocês as coisas que aconteceu no passado. Eu sei o futuro, né? Que inclusive que é o que eu vou entrar agora. E uma das coisas que eu vou te perguntar é isso. Na semana você viu que tinha possibilidade, mas você estava no cheque especial, você estava devendo um monte de coisa, além dos seus compromissos mensais, e aí essa maluca aparece te vendendo um curso, um método. Tudo bem, você tinha acreditado na semana, você tinha sentido que eu ia conseguir te ajudar, mas qual foi o medo que você teve? Você teve algum medo antes de se inscrever e falar assim, não, eu vou dar esse passo? Teve alguma coisa assim? Não tive medo. Na semana você passou assim tanta segurança, porque não é fórmula mágica, você ensina.
Fala assim, ó, tem essa técnica vai fazer isso, isso, isso e isso. Se você fizer o curso, já está pronto. Então, alguns momentos vocês vão copiar e vão colar. E você foi fortalecendo. Você também já comenta sobre trabalhar o emocional no curso também. O meu estava bem detonado. E eu morava sozinha. Eu morava sozinha, eu casei há pouco tempo. Então, assim, o carregar as dívidas é um fardo muito pesado. Então, eu estava desse fardo pesado. Eu não tive medo. Você passou muita segurança. Eu falei assim, que bom. Agora eu estou amparada. Não tive nenhum medo. Essa segurança. E por quê? A segurança de ter passado, a gente aplicando junto, que tem várias atividades para fazer, e a forma realista é real a empatia, isso passou muita segurança. Caraca, e aí você entra no método e assim, você já contou um pouquinho, mas eu vou pedir até aqui para você contar, porque eu acho que isso é uma coisa que muita gente que está me acompanhando assusta, né? Porque todo mundo que eu entrevistei nos últimos dias ainda tinha um resquício de limite de cartão para entrar no método. Só que aí, quando eu fui ver o teu raio-x hoje, você pediu dinheiro emprestado. Então, assim, você ficou com vergonha? Você foi tranquila? Sua tia te recebeu bem? Como é que foi essa... Cara, quer saber? Eu não tenho dinheiro, mas foda-se, eu vou atrás de alguém para me emprestar. Porque esse ímpeto é muito comprometimento. E eu queria que você dividisse um pouco com a turma, porque eu acho que, infelizmente, ainda falta muito das pessoas elas entenderem assim, a minha situação tá ruim, e se eu não fizer alguma coisa, vai ficar pior ainda. E eu não incentivo ninguém. Assim como eu não falo para ninguém cortar gasto, eu não falo para você vai pegar dinheiro emprestado, mas eu quero ouvir você, do seu lado. O que que fez você ter esse ímpeto e ter essa coragem de pedir para sua tia, por exemplo? Como é que foi? A minha tia até hoje não sabe o valor total das minhas dívidas. Ela não sabe. Quando não tinha mais onde eu pedir dinheiro, porque o banco não tinha mais onde pedir dinheiro, porque eles pararam de me dar crédito. Eu não tinha dinheiro para nada, nem para o cachorro quente. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, quando eu participei da semana, eu falei, Haddad, é a luz do fim do túnel que eu preciso. Foi onde que eu falei para ela, eu falei, me empresta. Falei, empresta. E foi bem difícil dar esse passo, até porque eu morava sozinha, eu sempre dei conta, né? Eu dei conta da forma errada, pedindo empréstimo, fazendo dívida. Eu falei para ela, me ajuda e eu vou te pagando. Foi isso, foi o desespero. Eu acho que o ímpeto foi o desespero, movida pelo desespero e com fardo muito grande, que ali eu falei, eu não vou dar mais conta. Que doideira. E eu agradeço por você dividir. E aí você entra no método, pedindo dinheiro emprestado para sua tia. E algo que me deixou doida, assim, quando eu vi teu raio-x e falar assim, caraca, o teu objetivo, né? Quando você entrou no método, seu objetivo era conseguir pagar suas contas do mês. Você falou assim, ó, Dageli, o resultado que eu quero é conseguir pagar minhas contas. Você já estava literalmente num ponto assim, velho, não quero nada, só quero conseguir pagar o básico em paz. E uma pessoa que trabalha, né? Então, assim, você entrou meio que tipo assim, cara, eu não sei, eu só quero isso. E foi muito doido ver teu raio-x nesse sentido, porque eu acho que você estava tão, assim, desacreditada da tua situação, que você falou, cara, se eu conseguir pagar minhas contas, água, luz, tarará, tarará, sem pagar tudo isso, juro, eu já tô de boa. Você nem estava tão preocupada em reduzir as dívidas de começo, né? Não, nossa, eu nem imaginava. Falava, eu preciso de dinheiro para passar o mês. Por quê? Vai só aumentando os juros. Vai só aumentando, aí pede socorro para cartão de crédito, pede socorro para empréstimo, aí o banco já não aprovava mais empréstimo, limite já não aumenta. Eu vou pedir para quem não tinha dinheiro. E aí já tinha cortado tudo que podia, já não tinha mais lazer, já não tinha mais de onde tirar dinheiro. Eu precisava pagar a conta do mês. Eu falava, será que é muito essa questão? Pagar água, luz, condomínio, o apartamento, o carro, sem perder nada, sabe? Será que é muito só trabalhar e pagar minhas contas de boa? E aí... Verdade. Não, E pode falar, desculpa.
E assim, eu não, para trabalhar, ixi, eu viro um trator, não tem tempo ruim para trabalhar. Se precisar virar a noite trabalhando no trabalho, se precisar passar o final de semana trabalhando, eu sempre trabalhei bastante. Então, só que é muito complicado a gente trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ver para onde está indo o dinheiro. E Sim. era uma situação que eu estava. E além de não ver para onde estava indo, só ia aumentando. Em nenhum momento eu pensei assim, que seria possível reduzir e que seria possível ir pagando as dívidas sem precisar pedir mais de crédito. Porque é aquela coisa, eu vou precisar ganhar na loteria para eu conseguir sair das dívidas. E não é assim. E essa consciência, não preciso ganhar, passar na loteria, foi que a semana Mais Dinheiro Zero Dívida trouxe. Não, você não precisa ganhar na loteria, tem uma outra forma, tem outro caminho, vamos lá que eu Sim. vou com você. E aí me conta, entrou no método, passou por toda essa coisa, meu Deus, não dá, viu um monte de coisa, entrou no método, cara, agora eu quero saber, assim, quais foram os resultados que você teve ali logo no começo, saiu do caos, o salário sobrou, conta aí. Ai, essa parte é muito legal. Ai, é muito bom. Foi assim, a, com mapa de dívidas, vamos atacar, conseguir pagar as pessoas. E aí, para minha surpresa, apliquei a T6 para pagar aqui no condomínio. E o que tinha que eu nunca imaginei que dava para fazer? A incorporação de parcelas. Foi com o Banco Itaú. Isso foi uma conquista aonde eu tive que pagar uma entrada e as outras 4 parcelas foram incorporadas. E, para minha surpresa, não teve aumento de juros com essa incorporação e também não teve aumento o maior prazo. O saldo devedor permaneceu o mesmo. Permaneceu o mesmo saldo devedor, permaneceu a mesma quantidade de parcelas que tinha e incorporou. Foi a Então, primeira negociação que você fez. foi a primeira negociação. E Então, tinha uma diferença, assim, se você não tivesse feito essa negociação, de quanto que você ia pagar, como é que foi? Ou ficou meio que assim, já estava com juro baixo, como é que foi em questão de valores, assim? se eu não pagasse, ia aumentando os juros, que nem as parcelas estavam aumentando. Certo? Na época eu estava com 1.190 as parcelas, e aí o que acontecia? Aumentava 5 de uma vez, já estava mais de 1.300 cada uma. Inclusive, nessa negociação, a gente conseguiu até reduzir o saldo devedor de 1.300 e pouco, que queriam das parcelas, eu consegui dessa entrada de 1.284 na época. E aí parcelou essa dívida que era maior que você tinha? Não, a Não era maior maior, era uma das. era uma das, mas essa era a que mais me preocupava, por causa que era a dívida com garantia. Uhum. Essa do apartamento, eu não estava conseguindo pagar a parcela do apartamento. E Certo. aí fui acumulando, né? Até que chegou maio, junho, julho, agosto. Aí, apliquei a T6. Quando aplicou a T6, é, sempre indo nas hierarquias. Saque, ouvidoria, Bacen e Procon. Aí envolveu um outro escritório. Aí o escritório ligou, e aí qual que era a questão? O escritório falava assim, olha, me paga a entrada, e depois que você me pagar a entrada, eu te mando o aditivo. Eu falava, não, mas eu não posso aceitar. Por quê? Você ensina pra gente que toda vez que chega uma negociação, a gente tem que calcular o valor da parcela vezes a quantidade, que aí a gente consegue ver se vai triplicar, se não vai. E eles não queriam fazer isso. Daí eu, de socorro. Sempre te pedindo socorro pela plataforma e você respondendo, não, vamos lá, vamos abrir a manifestação para o escritório, segue as hierarquias, e eu sempre seguindo. Aí teve um ciclo que foi para a ouvidoria, eles fizeram assim, a ouvidoria, eu falei assim, olha, eles não estão tendo transparência, e eu não posso pagar essa entrada, e se eu pago a entrada, a parcela vai lá em cima. Aí eles entraram em contato,
inclusive com o escritório, e falaram, pode passar o aditivo. Aí deixaram registrado no protocolo, foi no Procon. Foi no Procon que eles conseguiram resolver. Que aí o Procon acionou o banco e tal, e uma pessoa me ligou. Passaram informação de quanto ia ficar, me mandaram o documento para eu analisar, o aditivo para depois mandar. Aí eles falaram assim, Ângela, é setembro, a gente já vai incorporar até a parcela desse mês. Falei, que maravilha, então pode incorporar. Paguei a entrada e vida que segue. Essa foi assim, foi uma injeção de engajamento. Caraca, agora eu consegui entender. É porque, como, querendo ou não, você sabe todos os detalhes, a gente aqui não sabe de todos os detalhes, mas eu me lembrei, porque você teve isso, teve também uma outra situação, mas até eu me lembrei que era a dívida que, assim, eu lembro muito, porque eu sempre falo ou a T5 ou a T6. Mas da casa, a T6 eu acho melhor, do carro a T5 funciona melhor. Mas a T6, e foi uma coisa assim, cara, eu queria te perguntar isso. Como é que você se sentiu quando o teto que você mora estava garantido e seguro? Quanto que isso representou para você naquela situação? Nossa, representou assim, não tem nem palavras para dizer uma gratidão enorme. Eu acho que se o curso fosse presencial, eu ia sair abraçando todo mundo, obrigada, obrigada, porque aquela segurança de dormir, falei, o banco não vai me tirar, porque é um dinheiro muito suado, muito suado. Comprar na planta, depois tem as taxas, e assim, aqui tem um histórico bem complicado. Então, e muito suado também. Então, um coração com gratidão, uma esperança que as outras dívidas iam dar certo, um ânimo para continuar fazendo curso, e ver na prática. Apliquei a técnica certinho, o fortalecimento do emocional, me ajudou a fazer as negociações, e esse apoio que a gente tem. Tipo, opa, se eu estiver indo no caminho errado, a Haddad vai abrir meus olhos, a Haddad está me instruindo. Então, e vendo os colegas do curso também postando as vitórias que teve, então foi uma gratidão imensa, uma energia para conseguir. E isso foi com quantos dias que você estava no método já? Você lembra? Foi junho, julho, agosto, setembro. 3 meses. 3 meses. Para resolver uma negociação de casa atrasada. De casa atrasada. E você é doida, né? De atrasar 4 parcelas da casa. Não, e eu falo assim, é porque você já estava tão bagunçada que provavelmente você nem. E aconteceu isso comigo na época que eu estava endividada. Eu falava, cara, não tem dinheiro para pagar o carro, não vou pagar. Que chega uma hora que não tem de onde tirar. E é doideira, porque é uma dívida que executa, né? E graças a Deus que você entrou a tempo de não ter um processo de leilão do imóvel, né? Uhum, sim. Caraca. Nossa. Pode falar, desculpa. E da casa. Aí, assim, bate aquela angústia e aquela ansiedade. Se eu perder isso, e tudo que eu já batalhei, porque eu comecei a pagar o financiamento com o banco em 2015, de 2015 para cá. Sim. Na planta, foi de 2013 para cá. Então, aí são alguns longos anos pagando. Já pensou ver tudo por água abaixo? Tipo, uma frustração, um monte de pensamento de não pode acontecer isso. Para onde que eu vou? Eu moro sozinha. Doideira demais. E assim, quantos você tem hoje, Ângela? 34. É nova, cara. Já tá aí, já tem sua casinha. Imagina só, se perder sua Deus livre. Graças a Deus resolveu. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando você já fez essa negociação da casa, né? Você já tinha feito reset, salário já estava sobrando, como é que estava a vida ali no dia a dia? Por quê? A gente contou pra galera aqui que você estava no cheque especial 20 e poucos mil. Aí você já começou a proteger seu dinheiro, a fazer a começar a negociação dessas dívidas que deixavam você sem dinheiro até para um cachorro-quente? Uhum. Foi assim, aí eu já fui na T6, apliquei o reset, fiz o mercado. Eu sonhei que eu ia no mercado e saía do mercado com o carrinho cheio. Gente, como que... E sempre me dá
olhar para a geladeira vazia, olhar para o mercado, olhar para o armário vazio, isso me dá uma tristeza muito grande. Eu sonhava de ir no mercado comprar. E aí você pensa, é só besteira. Não, arroz, feijão, óleo, café, pão, manteiga, que é o básico. E aí eu sonhava. E realizar esse sonho, meu Deus, aí ainda sobrou, ainda consegui comprar um chocolate, consegui comprar outras coisas também. Então, sobrou. Outra coisa que, quando sobrou, que eu levei meus sobrinhos para passear. Esse momento, assim, não, nossa, não tem nem como explicar como que faz bem. Como que dá, assim, uma razão para, tipo, vale a pena viver, sabe? Uma coisa tão simples, né, Ângela? Uhum. Uma coisa Aí, tão simples. Coisa mais linda. Eu achei linda a foto. E assim, é muito doido, porque sempre que eu pergunto para vocês como que, o que realmente representa isso para vocês, vocês sempre trazem coisas muito simples. É doido isso. uhum, sim. E aí, não só a do garantia eu tinha, tanto essa do Itaú com o imóvel, e tinha do carro também. A do carro, com a T6, foi aplicado a T6 para a dívida do carro. A do carro fiquei muito surpresa. Por quê? Eu ia terminar de pagar o carro esse ano. Esse ano acho que para o meio do ano, para agosto desse ano. E o banco fez uma proposta. Até anotei os valores que a gente conseguiu de 4.755 reduzir para 2.000. Aí, juros era 1,09, está dentro do que foi declarado no Bacen. E eu não me imaginava que dava para. Quando vai aplicando as técnicas, eu já ia guardando. E como sobra o dinheiro, a gente tem um dinheiro para conseguir negociar. Então, essa sobra, vamos lá, vamos quitar. E deu para quitar o carro. Quando quitou o carro, eu fazia assim: será que é verdade? Será que é verdade? Eu entrava no documento e ver que não estava alienado. Nossa, foi assim uma emoção, porque a do carro acaba onde eu moro, dependendo do carro, para fazer mercado, para uma urgência de ir para médico, para ir numa farmácia. Então, nossa, e esse carro foi assim foi uma bênção. E aí, para minha surpresa, olha o carro que tem antes do prazo, com valor justo, abaixo do que eu imaginava, e, e o prazo antes, que eu ia pagar só em agosto desse ano, que tem antes. Fechando assim em 2022 com o carro quitado. E aí, e não parou por aí, né? Não parou por aí, porque eu estava olhando hoje suas postagens na comunidade. Não. Você começou protegendo tudo lá, que você posta, assim, que você conseguiu tirar todos os débitos lá do Bradesco para começar a negociar com eles. Você teve um seguro também. Não foi seguro prestamista que você conseguiu devolução? Consegui o seguro prestamista. Consegui. O seguro prestamista foi legal que estava fazendo errado. Porque assim, ligava no banco, eles dão uma de João sem braço. Como assim? Não tem central. Ah, não dá para resgatar. E aquela análise que a gente faz para ver se já tem o seguro embutido nos empréstimos. E eu Sim. tinha CDC do CDC Veículo e outros 2 empréstimos. Aí Sim. eu vi todas as hierarquias e teve. Nossa, é direto saque. Liga no saque, abre a manifestação e eles devolvem. Eu ligava em fone fácil, perguntava para gerente, tudo assim, tudo tempo perdido. Só foi resolver quando fez a questão do saque, que aí eles conseguiram devolver e resgatei, acho que foi 600. Foi por volta de 600, eu não lembro de cabeça. O que eu pensei, falei assim, olha, se eu soubesse, teria feito antes. E é Sim. coisa que a gente não sabe. Que fecha um empréstimo, na hora que vai fazer o empréstimo, é tão preocupado em sair,
que vai embutindo e nem percebe. Sim, e é muito doido, né? E detalhe, né? Depois do seguro prestamista, e o seu não foi muito alto, aqui no print que tem seu, tá, foi 338, eu não sei se foram dois, mas aqui que você postou pra gente na comunidade foi 300 e pouquinho, era 1.300 o seguro que foi embutido, mas aí você conseguiu pegar de volta 300, que era um contrato de 2019, ele já tinha bastante tempo corrido até ali, né? E aí você não parou por aí, detalhe, não, eu vejo aqui que tem postagem sua em todo mês, e aí me conta, depois da casa, do carro, aí não parou por aí, teve negociação de cartão com o Bradesco, conta aí. Gente, então, e aí, não, foi assim, aí foi só, aí conforme a gente ia no plantão, você foi me orientando, vai por esse caminho, rever a aula tal, rever aquela aula, olha bem para essa técnica, a T1 é a mais difícil para aplicar. E nossa, e até hoje eu ainda assisto essa aula e eu sempre aprendo. Aí foi quando consegui a T1. O sucesso foi com o cartão de crédito Bradesco, que a dívida do cartão, que tem uma diferença de quanto que deve para lojista e quanto que deve de juros. E estava 943,20. Consegui quitar 380,97 por 380,97. Nossa, foi uma alegria. E daí deslanchou, porque foi com o Bradesco, aí o próximo foi o do Lime, do Itaú. O tal limite. O tal limite. O Lime do Itaú, para mim, foi uma negociação que foi uma superação. Tem uma história de superação muito grande. Por quê? Eu não conhecia o que dava para a gente quitar o limite sem se desfazer de bens. Eu tive uma experiência no passado que eu entrei em limite, e aí o que eu precisei fazer? Vender um carro para sair. Na época era com o Banco Santander, e eu vendi o carro. Assim, o carro que eu, inclusive, que eu usava para trabalhar, que eu usava para fazer curso, que eu usava para tudo. E vendi assim de um dia para o outro, como tinha urgência, saiu abaixo, bem abaixo da tabela, mas saí da dívida. Então aquilo ficou com uma experiência muito negativa. E assim, depois que perde o carro, até conseguir outro, eu levei mais de 4 anos. Situações assim, né? Eu trabalhei no centro de São Paulo, tinha que ir de trem, eu passava pela Cracolândia, porque eu não tinha carro. Eu fazia os cursos no domingo. Então, eu levava muito tempo, porque o tempo de trem é reduzido. Às vezes eu queria almoçar, eu tinha que ir no mercado, porque onde eu moro não tem mercado perto. Coisa que, tipo, de 5 minutos que eu resolvia, eu ia andando no mercado. Teve um dia que eu levei 2 horas para comprar o quê? Uma caixinha de creme de leite, que eu tava com vontade de comer estrogonofe. Eu levei 2 horas para ir, então ficar sem carro para mim foi bem complicado. E foi bem nessa mudança, quando eu vim morar sozinha. Eu vim morar sozinha. Então já tem aquela questão de você ter que se virar sozinha e não ter carro. Qualquer urgência que tinha, eu tinha que sair andando. Mas e se eu passo mal? Como que eu vou andando pedir ajuda? Tô com uma dor de cabeça, até eu ir para a farmácia. E então era bem complicado. E você tinha vendido esse carro para cobrir limite de cheque especial? No passado, sim. Aí você passou 4 anos sem carro, conseguiu outro carro, mas aí você se viu de novo devendo 20 mil lá de cheque especial de novo. Uhum. Por isso que você falou que a negociação do Itaú foi tão forte para você, porque você achou que ia ter que vender tudo de novo para pagar. Porque ressignificou. Então eu falei, cara, eu não acredito. Eu vou ter que vender esse carro de novo para eu sair do limite. E na semana zero dívidas você comentou. E eu vivi isso na prática. Então, para mim, foi uma experiência muito, muito boa. O limite estava devendo 29.308,83. O que ia acontecer? Eu ia vender o carro, não ia pagar todo o limite e ainda ia ficar devendo um pouco. E para mim aquilo estava assim. Aí
foi a proposta, valor-alvo, fiz o cálculo de valor-alvo, consegui a negociação, caiu a dívida de 29.308,83, foi para 18.790,20, com parcelas de 313 em 48 vezes, coube no reset. E assim eu falei, gente, eu não precisei vender carro, coube no meu reset, eu tô conseguindo ter lazer, tô conseguindo encher o carrinho para fazer mercado, não tô precisando cortar, então foi uma superação e um ressignificado muito grande. Caraca, eu acho que essa dívida sua foi uma das que eu mais fiquei emocionada. Foi bem no final do ano, né? Foi bem no final do ano, foi bem um pouquinho, foi 2 dias antes do Natal, né? 2 dias Uhum. antes do Natal, e assim, o quanto que você escreveu, assim, o quanto que isso fez diferença para sua vida, porque você passou por tudo aquilo, né? E é muito doido, porque é exatamente, são as coisas que você fala, ah, beleza, ela parcelou uma dívida de 18 mil, mas cara, são 10 mil a menos de juro, porque você não devia os 29, você não precisou pagar 18 mil à vista, você conseguiu isso de forma parcelada e tá pagando, né? E tô pagando, tá cabendo no reset, tô conseguindo. E o carro tá aqui. Então, nossa, ai, é uma alegria assim tão grande, uma satisfação, tipo, puxa, é um ressignificado muito grande. Porque assim, é muito difícil a gente Sim. conquistar um carro, conquistar uma casa. E eu nunca gastei muito com supérfluo. Tipo, a minha prioridade sempre foi o imóvel, curso. Voltei para o inglês, algo que para mim era muito importante, e consegui fazer pelas crianças. Tanto que não só a questão de lazer, mas poder ajudar eles com a questão do inglês. E outra coisa, eu falei, eu não vou precisar parar de pagar o inglês da Duda. E é tão bonitinha ela falando inglês que dá uma satisfação tão grande. Teve uma aula que me marcou bastante, que você falou assim, mas por que que você vai parar de pagar a escola? Você falou para uma mãe. Eu falei, mas isso se aplica mesmo, porque só de imaginar que eu falava assim, gente, mas o inglês é algo que é necessário e para eles é tão mais fácil aprender agora. Ela vai estar um passo a mais. Ela vai chegar na Sim. adolescência, vai ter o primeiro emprego, já vai estar com inglês. Então, era algo que me doía só de imaginar de eu ter que parar de pagar para ela. A verdade não acaba aqui, tem mais dívida negociada. Vamos Eu para sei, conta mais uma. do cartão, do cartão de crédito. Esse cartão, a dívida só aumentava também. O que que aconteceu? Eu estava aplicando o AT1, mas eu estava aplicando de forma. Algumas vezes eu dei umas tropeçadas, e você foi me orientando onde arrumar. Aí do cartão, fui aplicando a T1, a dívida de 3.214 foi para 1.558,33. O valor-alvo dessa negociação era 2.000, então ficou quase R$ 500 abaixo do meu valor-alvo. Então, nossa, e como ficou abaixo do valor-alvo, e aí sempre guardando dinheiro, organizando, eu pude passar um Natal com a família, ter um momento assim bem diferente. Tá com sobrinhos, que para mim são momentos assim que é muita satisfação, dá muita razão para viver. Então, com esse dinheiro a gente conseguiu ter um Natal especial e que marcou, ressignificou. É doido porque a gente que é tia, parece que a gente é meio doida, né, pelos nossos sobrinhos. Mas Hum, você não tem filho ainda, né, Ângela? Ainda não. E eu acho que quando você for mãe, quando eu for mãe, muda isso, né? A gente deve colocar o filho no lugar de filho e o sobrinho no lugar de sobrinho. Mas a gente poder ver eles crescer, ver eles, né? Eu tô indo para lá, inclusive, daqui no carnaval, vou passar o carnaval lá e meu sobrinho já começou a falar, ele já tá falando Dinda. Aí eu falei, ai meu Deus, eu já vou poder ouvir ele falando Dinda, porque ele não tava falando. Então, assim, são coisas que eu acho que fica para sempre, sabe? E é muito doido ver exatamente o que eu sempre falo. Você vai lá, diminui uma dívida em 10 mil, outra dívida você consegue parcelar a casa, você consegue quitar o carro. Eu não somei, tá? Eu não
não somei. Eu peguei todas as suas negociações, eu não somei. Então, eu não somei quanto que você já reduziu de juros. Eu não sei se você tem esse valor. Você tem? Puxa, eu não tenho. Então, eu não somei. Inclusive, eu vou fazer essa tarefa. Para ficar salvo na tua entrevista, eu vou somar ali os valores. Porque você postou tudo na comunidade, então tem. Então, assim, mas se eu não me engano, acho que foi, no mínimo, foi 20 mil reais de juro que você ia pagar de graça para o banco. No mínimo, tá? Eu acho que foi mais. Mas no mínimo foi 20 mil reais. E o que eu quero te perguntar agora, eu acho que é uma coisa que é muito maior do que reduzir juro, né? É, o que antes, para a Ângela, era impossível de imaginar e que hoje, fora do caos financeiro, com o salário sobrando, você consegue falar, cara, é possível sim. O que antes estava sendo impossível e que hoje é possível para você? Olha, eu acho que hoje é possível sonhar. É, é possível sonhar e é possível dormir sem remédio. Gente, se tem uma coisa que eu dou muito valor é pro sono. Uma noite bem dormida, nossa. Hoje eu acho que a gente inverte, ao invés de um mapa de dívidas, a gente faz um mapa de sonhos. Aí eu comecei a ver igual, poxa, eu tenho vontade de ir na Disney, eu quero abraçar o Mickey. Hoje eu vejo que se eu planejar, eu vou fazer o reset, vai sobrar o dinheiro? Vai levar anos para eu conseguir abraçar o Mickey, mas eu vou. Eu posso sonhar com isso. Então, fazer um curso de o inglês, que para mim é algo importante. Voltei a fazer o curso, que antes eu nem imaginava. Antes eu via que eu ia viver uma vida para pagar dívida. Hoje eu vejo que eu posso construir aquela vida de passear, de conhecer outros lugares, sabe, de comer um cachorro quente, de ter vontade de comer, conhecer comidas novas, dar um passeio, ficar tranquila, que o dinheiro, vou pagar as dívidas, mas vai sobrar. Viajar para Disney, eu tenho outra coisa que eu tenho vontade, eu preciso trocar de carro. Eu não, antes, quem era a Ângela? Eu vou ter que vender o meu carro para pagar uma dívida e vou ter que batalhar um monte para eu conseguir conquistar outro. Hoje minha cabeça já mudou. Opa, se eu me planejar, vai dar o dinheiro, eu vou trocar de carro. Então eu vou trocar, pegar um outro carro mais atual, um carro seminovo. Nem me passava pela cabeça isso. Nem me passava. Caraca, e uma das coisas que eu vejo muito assim, que é inclusive o que eu ia te perguntar, que eu não te perguntei ao longo de toda a entrevista. Quando eu falei com você a primeira vez no plantão, você demorou um pouco para vir no plantão, mas quando eu falei a primeira vez com você, você me falou sobre ter acabado de se casar. E você falou assim, Dade, eu acabei de me casar e, meu Deus, eu tô com todo esse problema, que ele não tem nada a ver com isso. Como é que tá hoje, assim, a saúde da relação financeira de vocês? É, tendo você entrando nesse casamento já sem aquela cabeça de antes, sem aqueles vícios de antes. O quanto isso impactou na relação de vocês? Nossa, hoje a gente consegue assim fazer um orçamento para comprar. Que aí o que que acontece? Ele tem algumas responsabilidades dele. E as dívidas eram antes do casamento, eram minhas. E aí eu sempre tive muito na cabeça que ele tem as responsabilidades. Então a gente tem as contas em comum, mas e a dívida dele é com o filho, que é prioridade na vida dele, e eu tenho essas dívidas para pagar. Hoje, a gente consegue assim, epa, quanto que a gente vai gastar para a gente? E melhorou muito a questão do relacionamento. A questão do relacionamento fica mais leve, de não ter. A gente conversa, ele sempre esteve ciente, ele sempre me apoiou, sempre me incentivou. E aí, como que ajuda? Que nem tem uns meses que gasta mais, que nem janeiro, material escolar, rematrícula, as questões que tem uniforme escolar, muitas coisas, questão de saúde. Então, hoje ele até pede minha ajuda. Epa, vamos ver quanto que vale seu mês. Então, eu estou estendendo isso para ajudar ele. Não estou mais naquele papel de, meu Deus, e agora?
Não, hoje eu consigo auxiliar ele nas questões, na questões e a gente resolver junto. Sim, e eu acho que quando você me falou isso, eu lembro que quando você me falou, minha primeira preocupação foi entender, né? O que que tava pegando, se estava pegando alguma coisa entre vocês. Aí você falou, não, tá assim, tá assado. Aí você tinha feito o reset certinho. Foi muito legal ver isso, sabe? E Ângela, assim, eu fiquei encantada com a tua entrevista. Você estava nervosa, depois você se soltou e foi incrível. Você acha que tem certeza que você compartilhou muito aqui, né? Ajudou muito muitas pessoas. Até tem algumas perguntas aqui, porque, turma, realmente não dá para mostrar para vocês o reset da Ângela, né? Mas ela tem várias negociações e muitas delas ela pagou, se eu não me engano, foram 3, você pagou à vista, uma tá parcelada e a da casa foi incorporada, né? Isso mesmo. Acertei, né? Acertei, né? Uhum. As pequenininhas ela conseguiu pagar à vista, porque ela já vinha guardando dinheiro. O limite ela conseguiu parcelar, que era uma dívida muito grande, né? Que já estava ali em quase 30 mil reais, que era a dívida que mais arrancava dinheiro. Ela trabalhava, pensa, dá um salário mínimo e meio, quase, 2 salários praticamente de juro de cheque especial. Então, hoje ela parcelou essas dívidas, né? Só que eu quero, por fim, dizer o seguinte para você. O que você diria para uma Ângela que está aqui com a gente e que está em cima do muro? Se entra no método, se começa a encarar isso, a pessoa que está pagando cheque especial, que está com a casa atrasada ou que não está conseguindo, qual conselho você daria para uma pessoa que você encontrasse aí na mesma situação que você estava um tempo atrás? Uhum. Olha, eu falaria para ela, vai com a Dage que é sucesso. Eu daria um abraço, porque quando a gente começa no curso, está bem fragilizado. E aí, o que eu faria? Vai para o curso. A Dage é real, ela é uma pessoa real, o método é real. Todas essas dificuldades que a gente tem, ela já passou. Não é mágica, é tudo com uma questão real, você vai ver se realizando, e o curso não é uma questão só de reduzir de negociação, é de transformação. Então, você vai se transformar interiormente, e você vai fazer da forma certa, porque você vai mexer na mentalidade, você vai começar a ter uma mentalidade diferente, você vai voltar a sonhar, você vai ter sono, você vai conseguir ter lazer, você vai ressignificar a vida. E então, para quem está em cima do muro, vai. O que eu tenho que, se eu pudesse, eu daria um porrãozinho. Vai que acontece, confia no método e vai. E eu ia te perguntar, inclusive, isso, sabe? O que você acha, se você pudesse me dizer, assim, umas 3 coisas que você acha que você fez como aluna do método, que fez com que você tivesse esses resultados, assim, tão rápidos, né? Porque foram 7 meses, se a gente for pensar, 7 meses você resolveu praticamente tudo que estava enrolado aí na tua vida. Então, assim, o que você acha que fez diferença para você ter esse resultado? Se você pudesse listar umas 3 coisas. Se não der 3, tá tudo bem. Uhum. Eu acho que está aberta. Primeiro, está aberta para receber e uma desconstrução. Que nem vai ter momentos do curso que você vai falar, reler a aula. Epa, tá esse daqui, abrir mão disso, você está indo por um outro caminho. Você já reviu aquela aula tal? Olha, essa técnica não é outra, então a gente precisa estar aberto para receber essa informação. De estar aberta, de estar engajada, sempre estar fazendo as aulas, participar dos plantões, participar da comunidade, para que ali tem muita gente que a gente está no mesmo barco, fazer todas as aulas, tanto a escrita e como as aulas escutar. E assim, vai ter momentos que você vai estar lá em cima, e vai ter momentos que vai estar desanimado. Então, tipo, tem que fazer isso, vai desanimado mesmo. Vai se rastejando, mas vai. Estuda, aplica, que vale a pena. Caraca, que legal ouvir. Então, vou resumir. Tá aberto para receber instrução. E, caraca, que muito legal ver você. Tá aberto para receber instrução, estudar as aulas, tá dedicado, participar dos plantões e tá na comunidade.
Caraca, eu gostei. Essa foi 4. E, Ângela, eu agora, que eu que vou falar, né? Agora eu que vou falar. Então, assim, ó, eu, né, tem alguém falando aqui, eu só chego à noite no trabalho. Alê, você vai fazer no horário que você pode fazer. Assim como a Ângela trabalha pra caramba, bichinha é analista de sistema, só para avisar para vocês. Ela é analista de sistema, mexe com computador o dia inteiro. Computador, número, um monte de coisa, né, Ângela? Uhum. E Sim, eu que agora, e agora eu que quero falar algo para você. Aqui na entrevista com vocês, é a oportunidade que eu tenho de honrar a vida de vocês. Então eu queria te agradecer, mas primeiro te parabenizar pela tua coragem, pela mulher incrível que você é. A gente tem praticamente a mesma idade, literalmente. Então, assim, você com certeza é uma mulher que saiu moça de casa, jovem, que foi lá, fez diferente. E eu acho que eu não teria um jeito melhor, assim, de honrar você do que mostrar um pouquinho da tua trajetória para que você veja, igual eu faço eu do passado, eu do presente, eu do futuro, mas para que você veja o quanto o comprometimento, que é o que eu falo dessa galera aqui, ó, que entra no curso, é comprometimento. Eu sei que entrar num curso de finanças, estando ferrado financeiramente, não é fácil. É comprometimento. E eu quero mostrar para você, eu deixei bonitinho aqui, porque eu falei assim, eu vou mostrar para ela, porque eu acho que literalmente é uma trajetória, sabe? Vou colocar aqui do ladinho para que você possa ver. E olha que doido, aqui é toda a sua trajetória. Eu não sei se você já viu desse jeito, porque quem tem essa visão sou eu, né? Lá da comunidade. Então, assim, ó, você entrando no curso, em 2022, aqui, ó, dia 15 de junho, você fazendo bonitinho, ó, colocando os perfis, você fazendo raio-x, fazendo tudo bonitinho. Olha o zelo. Você colocou até em negrito. Então, assim, o zelo que você teve em aplicar. E aí, detalhe, né? Lá na comunidade você tem um selo, você é uma puxadora de conversa. Ou seja, você é uma pessoa que faz postagens, que participa. E aí você pega e posta bem aqui, ó, dia 15 de junho, organizando seus materiais de estudo, com o curso aberto, criando sua pastinha. E aí, mas de tudo, eu chorei quando eu li isso aqui. Porque isso aqui é o seu compromisso pessoal. Foi o compromisso que você fez lá na aula 20, que você entendeu que você até aqui tinha feito desse jeito, e você falou dos 10 anos, né? Você até colocou aqui, ó, que você tinha começado ali com tantos anos e que você ia resolver agora, né? Você colocou aqui dos sonhos, e aí, detalhe, isso aqui é 15 de junho, você entrou aqui, ó, aqui, ó, tá aqui, 15 de junho, foi tudo no meio que no mesmo dia, você fez 3 postagens no mesmo dia, colocando as suas tarefas ali do começo, né? E aí, de repente, você começa a ter resultado, ó. Isso aqui foi 2 dias depois que você entrou do curso, 2 dias você postando que já tinha conseguido fazer o cancelamento dos débitos automáticos, né? Que era uma coisa que acontecia com você, de debitar tudo no automático. Passa aqui, o banco devolve o prestamista, 300 e poucos reais. Aqui já era agosto, ó. Um mês, junho, julho, agosto. Aqui já era aqui, já resolveu, já devolveu o dinheiro. Aí passa um pouquinho, e detalhe, aqui você não compartilhou da casa, você não compartilhou na comunidade a da casa, por isso que eu falei que eu estava em dúvida. Foi isso mesmo. A da casa foi pela plataforma. Isso mesmo. Inclusive, eu vou resgatar esse negócio e vou postar aqui, porque eu lembrava, mas não lembrava dos detalhes. Aí aqui você resolvendo do carro. Inclusive, eu lembro que a gente conversou nesse lance do carro, né? Resolvendo aqui o carro, que você tinha fechado lá com o escritório de advocacia, sobe para cá, mais uma dívida. E foi todas essas que você foi lendo aí para mim, ó. Daqui, dessa outra, de 900 por 300, todo mundo aqui comemorando com você. Depois vem você em dezembro, que foi a mais importante, que você fala que foi muito importante para você, por toda a ressignificação que você teve na sua vida. Então, você estava falando, eu falei assim, caraca, todos os posts que eu vi dela, né? Então, tá aqui, e aí, de repente, chega aqui a sua última negociação, que foi dia 5 de janeiro, que você conseguiu fechar por 1.500, aqui é de 3.200. Então, assim, que você veja, sabe, o quanto que essa jornada é sua,
é um resultado seu, é um esforço seu e que eu não tenho dúvida nenhuma que ajudou muita gente aqui. Então, eu queria agradecer, principalmente, primeiro, eu vou agradecer seu esposo por ter liberado você para mim e agradecer você pela generosidade de investir aí uma hora um pouquinho da tua noite, do teu descanso, para vir compartilhar aqui com a galera um pouco da tua jornada e do teu comprometimento. Obrigada pela confiança no meu trabalho e parabéns por tudo que você conquistou, de coração. Fiquei muito feliz de falar com você. Eu também, eu que agradeço, muito obrigada. Que assim, Deus possa retribuir por todo o bem que você faz. Eu posso dizer que você, assim, marcou minha vida de um jeito, me ajudou a voltar a sonhar, me ajudou a recuperar o sono de volta, me deu o que eu tinha de mais precioso, que é o momento com meus sobrinhos. Ressignificou a minha vida. Então, que Deus possa, assim, multiplicar todas as bênçãos para você. E eu não tenho nem palavras para agradecer todo o bem que você fez. E continua fazendo. Eu vou te dizer que o maior agradecimento que você pode me dar é me ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas, como você está fazendo agora. Então, você já me agradeceu o suficiente, pode saber disso, e eu sei que isso aqui é só o começo, que você é só não parar, como eu sempre falo, e agora você vai ter que fazer um compromisso comigo. Eu quero a foto da Disney, e não aceito menos do que isso. De verdade, você merece, e esse é o tipo de coisa que eu deixo parcelar. Esse pode parcelar, quando você voltar o cartão, pode parcelar ali a parte da passagem, esse pode, porque aí você programa a viagem por um ano, e pode, sabe? Não é crime você fazer um parcelamento, o problema é você fazer o parcelamento do jeito errado. Então, você vai fazer suas aplicações, vai fazer sua reserva, para você comprar os seus dólares, e aí vai programar a viagem dentro do teu salário. Então, eu quero essa foto da Disney, não aceito menos que isso, tá bom? Combinado. Tá bom. Um beijo, brigadão, tá? Sinta abraçada. Tchau. Ai, eu estou super me sentindo abraçada.